Arrascaeta está voltando de lesão, né? Ainda não teve a participação importante, mas vai ter, desde que ele reúna condições físicas. E o Bruno Henrique, eu acho que ele é a melhor relação custo-benefício, né? O que até eu falei isso na época, eu acho que 3 anos é muito, mas se alguém merece que se abra uma exceção, eu acho que é ele, se entendermos assim. Né? Pela dedicação e pelo que ele custou. Ele não foi caro, foi barato até, junto ao Santos. Saiu quase de graça, entre aspas, né? Porque depois o Flamengo deu. O Flamengo emprestou Gianluca para o Santos. Aí o Gianluca jogou, chamou a atenção do Lyon, né? Aí foi para a França. O Flamengo ganhou um dinheiro bom ali na venda, acho que 8 milhões de euros, para um jogador que no Flamengo não jogaria. E foi uma negociação, foi pela negociação do Bruno Henrique. Depois mandou o centroavante, como é aquele colombiano? Uribe. Mandou o Uribe para lá. O Sampaoli queria o Uribe. Né? Aí o Flamengo mandou o Uribe para lá. E aí praticamente ele quitou, pagou muito pouco. Ou seja, realmente ele custou pouco ao Flamengo. Isso aí é inegável. Em relação a outros atletas pagando valores altíssimos, né? E o retorno é absurdo, né? Já na estreia dele contra o Botafogo no Carioca em 19, já meteu 2 gols. Já chegou fazendo 2 gols. Ele veio do banco e virou o jogo, né? Ano retrasado, 23, o Botafogo estava invicto no estádio Newton Santos, o Engenhão, e o Bruno Henrique acabou com a invencibilidade. Dali para frente, o Botafogo, ladeira abaixo, perdeu o título para o Palmeiras. E agora, de novo, né? De novo ele aparece. Na Copa do Brasil, ele cometeu um erro, né? Quando foi expulso contra o Corinthians, né? Mas o gol, ele participa do gol do Alexandre no Rio, ele faz o gol contra o Bahia na Bahia, dá o passe para o Arrascaeta no Rio, ele dá o passe para o Plata marcar o gol na final contra o Atlético Mineiro. Várias vezes ele participa de forma decisiva. Então ele continua sendo um jogador muito importante, né? Não vai jogar todas agora, evidentemente, tem a idade, tem a concorrência, tem o acúmulo de jogos. E ontem ele aparece em vários setores. Ele sofre um pênalti entrando como centroavante, ele faz um gol que ele vem da direita para o meio, né, para receber a bola, e não da esquerda. Faz jogadas de linha de fundo naquela bola com o Gerson, que o Gerson chuta por cima. Ele apareceu em todos os setores do ataque. Isso é importante, né? Parece que ele vai mesmo se adaptando a ser um atacante diferente daquilo que ele era, sem abrir mão da sua velocidade. Ele pode fazer jogadas pela ponta e velocidade, não é proibido. Mas passa a ter aí um repertório maior. E é discreto, né, cara? O cara que não costuma ter problema nenhum, não cria problema nenhum dentro do clube. Vai lá e joga. Então é um jogador especial, realmente. E que no Flamengo atingiu um nível que talvez não se imaginasse, né? Ele era um bom jogador no Goiás, no Santos, teve a passagem pelo exterior, mas no Flamengo ele chegou num patamar muito alto, né? Claro, potencializado também por Jorge Jesus, bons jogadores ao lado dele, mas você vê que, de qualquer maneira, ó, na eliminação contra o Olímpia, ele faz o gol, né, no Rio, e faz o gol no Paraguai. 1-0, depois o gol que põe 2-0 para o Flamengo. Contra o São Paulo, o Flamengo perde no Rio na Copa do Brasil. Quem faz o gol do 1-0 aqui, se o Flamengo não toma empate para os pênaltis, é o Bruno Henrique também. Olha quanto até em derrotas ali. O gol do empate, eu acho que é gol isso que você vai falar, isso, né? Ele No fez 4-1 contra o Botafogo. No 4-1 do Botafogo, ele também faz o gol do Flamengo. Ele faz o gol do empate. No primeiro tempo, então, ele aparece até num jogo péssimo do Flamengo. Isso. Assim, ele sempre está ali, sabe? Às vezes o time não acompanha, né? Não adianta ele meter um gol no Morumbi, igualar o placar agregado em 1-1, e aí o Flamengo tomar aquele gol que tomou do Nestor e perder o título, né? Mas ele está sempre presente. É impressionante. E continua dando um ótimo caldo, né? Agora, aquela coisa. Gente, são coisas diferentes. A análise, a discussão sobre uma renovação naquele momento, e o momento que ele está bem é muito fácil, assim, ele está bem. Como ao contrário, se ele estivesse mal, viu, que bobagem, renovar o contrato, tinha que mandar embora. Não tinha que mandar embora. Não tinha que mandar embora. Nem uma coisa nem outra. É que as pessoas não conseguem raciocinar que você pode criticar um político hoje por uma atitude e amanhã concordar com alguma coisa que ele faça diferente. Sabe, você pode concordar e discordar. Você pode dar uma bronca no teu filho porque ele fez uma bobagem e no dia tirar uma nota baixa e depois você pode elogiar porque ele fez uma coisa legal, teve uma atitude boa. Não existe isso. Se você critica uma vez, sabe, é contra. Isso é uma coisa de gente muito burra, né, para dizer o mínimo. Não é possível o cara não conseguir entender isso. Então, quando se critica um contrato muito longo para um atleta de 33 anos, eu até falei várias vezes, o São Paulo contratou o Oscar com 33, não se falou sobre isso.
Mas quando o Flamengo renovou com o Bruno Henrique, muito se falou sobre isso, pela idade dele. Né? Agora mesmo, Danilo tem a mesma idade, mas renovou por 2 anos. Ele foi contratado a priori 2 anos. Eu acho mais adequado. E aí eles podem até colocar cláusula de renovação, se ele estiver bem, fica mais tempo. O Davi Luiz chegou ao Flamengo com a idade parecida e ficou mais tempo. Chegou em 21, ficou até o final de 24. Ficou 3 anos e meio. E aí, André, a importância desse Bruno Henrique do Arrascaeta me chamou a atenção, ele emocionado no final. Talvez até essa emoção tenha a ver com ele saber, né, que ele chegou num patamar de ser o maior vencedor da história do Flamengo junto com o Arrascaeta. Pode ter impactado ele também, né? Tá bem emocionado ontem. Fala um pouquinho do Bruno aí. E do Arrasca Eu também, acho se que quiser. o Arrasca é isso que o Mauro falou. É lógico que ele tem sua importância, mas as questões físicas, né, e tal. Então a participação muitas vezes ele foi fundamental, mas outras vezes, muito desses 14 títulos aí, às vezes ele nem participou tão ativamente assim, porque não tava em condições e tal. Mas lógico, não diminui nada o feito dele, né? O Bruno Henrique acabou chamando mais atenção por ter sido destaque ontem, né? Agora, o que eu acho mais assim legal da parte dele é o seguinte: ele nunca se coloca acima do Flamengo. Nunca. Sempre o Flamengo está acima. Ele sempre exalta o Flamengo, ele sempre se emociona pelo Flamengo. Por isso que eu até escrevi ontem no X, não por uma questão de hierarquia ou prateleira, mas ele, no futuro, quando se falar da figura dele, da imagem que ele tem, ele pode ser um cara até comparado com o Leandro, mesmo ele tendo vestido camisas anteriormente, mas ele coloca o Flamengo acima de tudo. Eu tenho certeza que o Bruno Henrique, daqui a 20 anos, quando ele estiver já aposentado e tal, quando alguém for falar, Bruno Henrique e o Flamengo, as lágrimas vão descer, pode ter certeza. Porque é uma relação. É lógico que ele é profissional, é lógico que teve aquela proposta do Palmeiras e que ele acabou trabalhando com aquilo, ele e o staff dele lá, para que ele conseguisse esse contrato de 3 anos com um bom salário. Isso é normal. O Zico ama o Flamengo e, porra, toda a renovação do Zico era um pega para capar, amigo. Isso é normal, né? Agora, a relação que ele demonstra ter com o Flamengo, né, a identificação que ele criou com o Flamengo, é muito grande, né? Até tocante, né? Emocionante quando vê ele ali chorando pela conquista e tal. Então e a partida que ele fez, né? Ele fez um primeiro tempo de cinema. Cinema. A arrancada que ele dá, ele passa por cima da defesa do Botafogo. Ele passa pelo Barbosa como se o Barbosa fosse nada. E aí o Halter vem no desespero e faz o pênalti. E o lance teve o golaço, segundo gol, e a jogada espetacular que ele fez pela esquerda que o Gerson chutou e o John espalmou por cima do gol. Foi um primeiro tempo absurdo do Bruno Henrique. Né? Então, assim, e no segundo tempo ele continuou dando trabalho. É um jogador diferente, né? É um jogador diferente, cresce em jogo decisivo, mas se tiver com uma sequência, consegue ter uma regularidade em campeonato brasileiro também. Então é um jogador que foi importante ontem e vai continuar sendo, muito provavelmente. E vai ser difícil mexer nele, nesse ataque. Assim como o Felipe Luiz falou do Plata, né? O Plata também jogou muito bem. Aquele passe que ele dá pro Gerson fazer aquela jogada, tentar servir o Bruno Henrique poderia ter feito. Se o Gerson acerta aquela assistência, o Bruno Henrique terminaria o primeiro tempo com 3 gols. Né? Então, assim, mas falando especificamente do Bruno Henrique, é um jogador que mostra que ainda é muito útil justamente por causa disso, pela dedicação que ele tem. Você ouve o que o Felipe fala sobre ele, você ouve o que o Danilo falou sobre ele. Danilo acabou de ter contato com ele agora, né? Então, falando, pô, é impressionante a maneira como ele se vê como mais um aqui no grupo e tal, e se dedica e corre. É isso, né, cara? É isso que se espera, né? É isso que se espera. O cara se destacar justamente pela vontade
de ser mais um, e aí a sua capacidade acaba se destacando, seu talento, sua qualidade, porque na vontade ele está ali alinhado com todo mundo. E quando vai falar da entrevista, ele nunca se coloca acima do Flamengo, né? Então, assim, acho que não tem nenhuma dúvida que lá na frente, acho que vai ficar bem claro quem é o grande nome dessa geração de 2019, né? Um nome decisivo, um nome marcante, um nome que vai ficar na história de fato, de maneira quase imaculada, né? E a gente só vai ter coisas boas para falar do Bruno Henrique. Eu espero que continue assim. E a trajetória dele teve mais um momento marcante ontem lá em Belém. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.